extrínsecos da laringe. Se temos músculos extrínsecos, temos isso. Não pode coronal. Depois, se temos músculos extrínsecos, temos músculos intrínsecos. Onde ficam esses músculos intrínsecos? Aqui, na mucosa. Essa mucosa tem uma lâmina epitelial e lâmina própria. Essas duas lâminas formam pliegues, formam dobraduras. Como chamam essas dobraduras? Cordas vocais, exatamente. Temos dois tipos de cordas vocais. Quais são? Superiores e inferiores, ou falsas e verdadeiras. Por que falsas e por que verdadeiras? Qual é a falsa? E qual a verdadeira? Passaram em anatomia? Nunca chegaram em pescoço ainda? Temos dois cordas vocais. Superiores são falsas e inferiores são verdadeiras. Por que as inferiores são verdadeiras? Porque elas vão ter os músculos intrínsecos da laringe. Ou seja, que os músculos intrínsecos ficam nas cordas vocais inferiores, nas cordas vocais verdadeiras. Por que são chamadas de verdadeiras? Porque tem músculo que pode fazer tensão. Para que fazer tensão? Aqui é a contração dessas cordas vocais. Para modificar a tonalidade da voz, exatamente. Porém, quem realmente dita a tonalidade verdadeira da voz são as falsas, certo? As cordas vocais falsas são as que dão a tonalidade verdadeira da voz. O que as verdadeiras fazem nada mais é modificar a tonalidade das falsas. Entenderam? Isso aqui, a sua voz, do jeito que é, a tonalidade que é, por conta das falsas, já que elas não se modificam, elas se mantêm iguais. As que se modificam, nada mais modificam a tonalidade das falsas, certo? O pessoal que treina, geralmente, os vocalistas e tudo mais, treinam justamente esse músculo, né, para tentar afinar a tonalidade da voz. Tá? Muito bem? Então, como está composta a laringe, até agora, mucosa, submucosa, cartilaginosa e as muscular extrínsecas. Né? A mucosa forma pliegues, como chamam esses pliegues? Cuerdas vocais. Essas aqui seriam nossas cuerdas vocais. Como está composta a mucosa? Lâmina epitelial e lâmina própria. Lâmina epitelial. Que tipo de epitélio? Temos o epitélio pseudo, sim. Temos o epitélio respiratório e também temos o epitélio escamoso. Temos dois tipos de epitélio, principalmente na epiglotis. A epiglotis é uma tampa, certo? Ela tem duas superfícies. A superfície, que seria a posterior, é epitélio respiratório. A superfície anterior é epitélio escamoso. Então, temos dois tipos de epitélio na laringe. Quais são os dois tipos de epitélio? Epitélio respiratório, na parte posterior da epiglotis. Epitélio escamoso, ou epitélio plano estratificado, não queratinizado, na superfície anterior da epiglotis. Lâmina própria, tecido conjuntivo laxo, salvo a região das cordas vocais verdadeiras. Ali vai ser denso. Por quê? Porque ali se insertam os músculos intrínsecos, então precisa de um tecido conjuntivo mais denso. Tá? Cartílago, quais são os tipos? Hialino elástico, qual elástico? Epiglotis, o resto, aritenoides, corticulado, uniforme são hialinos. Tá? Depois, extrínseca, já seria músculos estriados. Tá? Isso seria a nossa laringe. Abaixo da laringe, temos que órgão? Tá? Tráquea.
E vamos usar outro corte, porque aqui já não temos mais cordas vocais e tudo mais para facilitar. Né? A tráquea tem que função? Conduzir o ar. Isso. Conduzir o ar. Né? Ele vai ser um órgão que tipo? Um órgão oco, então vai estar composto por camadas. Né? Quais são essas camadas? Mucosa, submucosa, cartilaginosa e adventícia. Né? Salud. Mucosa, submucosa, cartilaginosa e adventícia. A mucosa vai ter duas lâminas. Quais são essas duas lâminas? Lâmina epitelial e lâmina própria. Lâmina epitelial, que tipo de epitélio? Isso. Pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes, células basales, células de cepilho e células de Polchitsky. Então, aqui seria a nossa lâmina epitelial, epitélio respiratório, poucas palavras. Tá? Abaixo da lâmina epitelial, vamos ter a lâmina própria. Tá? Aqui seria então lâmina própria. Lâmina própria, que tipo de tecido? Tecido contínuo laxo, perfeito, bem, com fibras elásticas. Depois, submucosa. Que tipo de tecido na submucosa? Tecido conjuntivo denso, fibras elásticas. O que mais? Vamos ter também glândulas. Né? Vamos ter glândulas. Que tipo de glândulas? Glândulas mistas. Né? Vamos ter glândulas mistas. Muito bem. E a nossa submucosa. Não está muito escrito quase nada. Depois teremos nuestra cartilaginosa. Cartilaginosa. Que tipo de cartílago? Cartílago hialino. Tá? Cartílago é tipo hialino. Bem, cartílago hialino com formato de C, formato de ferradura. E em suas extremidades vai estar unido através de quê? Que vai unir as duas pontas do cartílago. Músculo liso. Né? Vamos ter músculo liso. Né? E depois, nossa adventícia, tecido conjuntivo laxo com abundante tecido adiposo. É isso. Vocês tráquea, qual a composição? Mucosa, submucosa,
cartilaginosa e adventícia. Mucosa, lâmina epitelial, lâmina própria, lâmina epitelial, epitélio respiratório, lâmina própria, tecido conjuntivo, submucosa, tecido conjuntivo e glândulas, cartilaginosa, cartílago e hialino e adventícia, tecido conjuntivo. Né? Basicamente, um tubo não produz muita coisa, então é só um tubo que serve para passagem do ar. Tá? Nos leva para outro tubo, que seria os brônquios. Tá? Que tipo de órgãos são os brônquios? Alguns outros. Então, composição. Sim e não. Mucosa muscular. Depois, submucosa, cartilaginosa e adventícia. Isso aqui, em vez de ser mucosa e mucosa, vamos ter já uma muscular em volta da mucosa. Então, quais são as camadas de um brônquio? Mucosa muscular, submucosa, cartilaginosa e adventícia. Perfeito? A mucosa, duas lâminas. Lâmina epitelial e lâmina própria. Lâmina epitelial, que tipo de epitélio? Epitélio respiratório, lâmina própria. Tecido conjuntivo laxo. Depois em volta temos uma muscular, tipo de músculo. Músculo liso, então que seria músculo liso. Músculo liso. Depois na submucosa, tecido conjuntivo laxo, com a presença de glândulas mistas. Mais uma vez, tem nossas glândulas mixtas. E depois da submucosa temos o quê? Cartilaginosa. Que tipo de cartílago?
cartílago hialino com formato de islotes cartilaginosos ou placas cartilaginosas. Eu acostumei com islotes. Islotes cartilaginosos. Tá? Cartílago hialino, novamente, e esses cartílagos estão unidos através de músculo. Isso aqui é músculo liso. Depois, adventícia, mais uma vez. Tecido conectivo laço, também podemos ter tecido adventicio. Tá? Bem. Depois dos brônquios, e temos os brônquios. Professor, o tecido mucoso é aquele que tem, parece uma célulazinha, mais verde, né? Sim, isso. Tudo isso aqui seria a mucosa, né? Toda essa parte aqui, até a região verde, seria o que chamamos de mucosa, depois seria já a muscular. Aqui seria a nossa muscular. Professor, o tecido cartilaginoso. Sim. O senhor disse hialino com placas cartilaginosas. Sim, hialino com formato de placas cartilaginosas ou islotes cartilaginosos. Obrigada. Muito bem. Depois, bronquíolos. Qual seria a composição? Isso. Vamos ter uma mucosa. A mucosa tem duas lâminas. Quais são? Lâmina epitelial e lâmina própria. Lâmina epitelial, que tipo de epitélio? De cilíndrico a cúbico simples. Muito bem? Isso aqui já não é mais o nosso epitélio respiratório comum, né? Alguns chamam de epitélio respiratório, porque ainda forma parte do sistema respiratório, mas não é mais o seu estratificado. Ele é um epitélio de cúbico a cilíndrico. Em volta da mucosa, vamos ter uma muscular. E depois da muscular, diretamente já a adventícia. Não temos mais cartílago, não temos mais submucosa, né? Aqui. Muito bem. Então, lâmina epitelial. Vai ser um epitélio cúbico, cilíndrico a cúbico. Tá? Cilíndrico a cúbico simples. Certo? Cilíndrico a cúbico simples, que vai ter dois tipos de células. Quais são esses dois tipos de células? Células ciliadas e células de clara. Células ciliadas e células de clara. Né? Qual a função das células de clara? Secretoras de surfatante. Que seria o surfatante, o agente tensoativo. Para que serve? Para expandir os pulmões? Não. Expandir os pulmões? Isso, para impedir que esses bronquíolos colapsem. Né? Isso aqui, como não temos mais cartílago, que dá rigidez à parede dessas vias aéreas, o que faz o surfatante, ele vai fazer tensão interna, ou seja, ele vai fazer pressão na luz, para que quando a gente faça inspiração, isso aqui não colapse. Dá sequência. Isso aqui não colapse totalmente, certo? Então, para que serve o surfatante?
para impedir o colapsamento, acho que é colapamento em português, né, dos brônquios. Certo? Como nossa parede já é mais mole, não tem cartílago, então precisamos de um agente tensoativo. Tá? Muito bem. Vamos sacar mais uma vez quais são as nossas camadas. Primeira camada, mucosa. Segunda camada, muscular. Isso. E depois a nossa última camada seria a nossa adventícia. Mucosa, muscular e adventícia. Tá? Perfeito. A mucosa, lâmina epitelial, epitélio de cilíndrico a cúbico. Por que falamos de cilíndrico a cúbico? Porque nos bronquíolos começa cilíndrico, conforme vai chegando nos bronquíolos terminais e respiratórios, ele vai ficando cada vez mais cúbico, certo? Para depois nos alvéolos ficar aplanado. Então ele vai ficando cada vez mais baixo conforme os bronquíolos vão se dividindo. Tá? Muito bem. Quais são as células ciliadas e células de Clara? Qual produz surfactante? A nossa célula de Clara. Né? A célula de Clara produz surfactante. Né? Agora, qual a diferença entre um bronquíolo terminal e um bronquíolo respiratório, principalmente o respiratório? Qual seria a sua característica? O que é chamado de respiratório? Porque já tem troca de gases, então significa que ele vai ter o quê? Ele já vai ter alvéolos, ou seja, que a parede desse bronquíolo respiratório, vamos colocar aqui, já vai estar interrompida por alvéolos. Vamos supor aqui seria a nossa mucosa, só para exemplificar. Se a gente for colocar nesse bronquíolo, a parede dele estaria interrompida por um alvéolo. Isso aqui, a parede dele vai estar interrompida por pequenos saquinhos chamados de alvéolos, que é onde já vai ocorrer o intercâmbio de gases. Então, bronquíolo respiratório. Bronquíolo respiratório vai ter sua parede interrompida já por alvéolos. Vai ter sua parede interrompida por alvéolos. E nos leva justamente aos alvéolos. Ora, muitos alvéolos. Qual a função dos alvéolos? Seria? De ter a hematose Fazer a hematose, fazer o intercâmbio de gases. Tá? Como vai estar composto? o saquinho. Temos, obviamente, o canal alveolar, que se ramifica em sacos alveolares. Vamos pegar um alvéolo, certo? Vamos isolar um desses alvéolos. Vamos ver que um alvéolo vai estar composto por uma lâmina epitelial ou epitélio alveolar, que vai ter três tipos de células. Células em cepilho, neumocitos tipo 1 e neumocitos tipo 2. Então, vamos ter uma lâmina epitelial. Abaixo da lâmina epitelial, abaixo da nossa lâmina epitelial, vamos ter uma fina camada de tecido conjuntivo laxo, onde vamos encontrar o quê? Vamos encontrar capilares. Que tipo de capilares?
capilares contínuos, chamado de capilares pulmonares. Aqui temos os nossos capilares pulmonares. Então, como está composto um alvéolo, vai ser composto por um epitélio alveolar, composto por 3 tipos de células, que são células em cepilho e os neumocitos tipo 1 e neumocitos tipo 2. Células em cepilho são células com microvelocidades e são células com aspecto cilíndrico. Neumocitos tipo 1 são células aplanadas, neumocitos tipo 2 são células mais cúbicas. Qual a função de cada uma delas? Em cepilho serve para filtrar o ar, para tentar captar toxinas do ar, etc, etc. Neumocitos tipo 1 serve para quê? Para formar a barreira, para formar uma barreira hematogaseosa, ou seja, que ajuda no intercâmbio de gases, na hematoses. E neumocitos tipo 2 fazem o quê? Produzem surfactante. Então, nosso neumocito tipo 2 é que vai produzir surfactante. Para que serve o surfactante? Mesma função que no bronquíolo, serve para impedir o colamento desses alvéolos. Então, aqui na superfície do nosso alvéolo, vamos ter uma película, uma lâmina de surfactante, certo? Aqui temos lâmina de surfactante. Professor, desculpa, me perdi. Sim. Tem como repetir, por favor? Qual? Primeiro é a lâmina de surfactante, depois tem um epitélio. Sim, o epitélio produz a lâmina de surfactante. Tá. Então, a lâmina de surfactante vai ficar na região superficial desse epitélio. Depois do epitélio, temos tecido conjuntivo com capilares do tipo contínuo, que são os capilares pulmonares. Então, o nosso alvéolo está composto basicamente pelo epitélio alveolar, com células em cepilho, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Depois, tecido conjuntivo, que é chamado em alguns livros de tecido conjuntivo subalveolar ou interalveolar, ou perialveolar, no caso do Junqueira, onde encontramos capilares pulmonares. Isso aqui seriam capilares pulmonares. E depois, quais são as células que produzem o surfactante? Serão os neumocitos tipo 2, que formam uma lâmina de surfactante na superfície do epitélio para manter a tensão desse alvéolo. Aqui falta uma célula. Qual célula falta aqui? Falta o nosso macrófago, que seria célula de polvo. Por quê? Porque fagocita mais poeira, e que hoje em dia é difícil que eles podem esse pendrive que vocês trocava. Muito bem, isso seria um alvéolo. Isso seria a composição de um alvéolo. Aqui se forma uma barreira que é chamada de barreira hematogaseosa, que é basicamente a parede do alvéolo. Lâmina surfactante, lâmina epitelial e endotélio dos capilares. Isso forma a barreira hematogaseosa, que é a barreira que faz o intercâmbio de gases. Isso aqui, o intercâmbio de gases, obviamente, vai ter participação do endotélio também. Não é só o alvéolo que faz sozinho, não é só as células do alvéolo que vão fazer sozinho isso. Muito bem, isso seria nosso sistema respiratório. Antes de terminar,
uma coisa que faltou seria a parte mais macroscópica do pulmão, né? O pulmão, como ele vai estar composto? Que tipo de órgão é? Não chega a ser maciço, não chega a ser oco, esponjoso, ou seja, que tem microcavidades, né? Ou seja, que parece uma esponja. Ele vai estar composto como um órgão maciço, porque os esponjosos também tem estroma aí, parênquima. O estroma forma uma cápsula que recebe o nome de, como chama a cápsula? A pleura, exatamente. A pleura seria que tipo de tecido? Seria uma serosa. Imagino que já saiba a composição de uma serosa. Como é a composição de uma serosa? Hã? Sim, visceral e parietal. O que mais temos ali? Por que é chamado de serosa? Hã? Mesotélio e submesotélio. Ou seja, que a pleura também vai ter mesotélio e vai ter submesotélio. Mesotélio, que tipo de epitélio? Epitélio plano, simples, submesotélio, tecido conjuntivo laxo. Perfeito. Depois, o parênquima, é basicamente isso. Isso seria o parênquima do pulmão, que vai estar dividido macroscopicamente em lóbulos separados por tabiques de tecido conjuntivo denso. Cada lóbulo se separa de novo em segmentos e cada segmento vamos ter os nossos vacilos pulmonares. Tá? E isso é sistema respiratório, que termina sistema respiratório. Professor, se a aula passada você só deu introdução, você deu algum órgão? Sim, seria basicamente as vias aéreas superiores, que são as fossas nasais, né? Que é região respiratória, região olfatória, e aí a região respiratória seria que tipo de... Ou seja, região respiratória, de novo, temos divisão. Qual seria a divisão da região respiratória? Isso, vestíbulo e cavidade nasal propriamente dita. O vestíbulo é revestido por pele, cavidade nasal propriamente dita já começa no epitélio respiratório, né? Muito bem. Isso é, então, sistema respiratório. Deu para entender alguma coisa, Miguel? Sim. Não, Fernando. Ah, é eu.